Pastor, mas o Senhor sempre diz e sempre pede para nós orarmos e Deus falar ao nosso coração. Por quê? Porque, irmãos, quando Deus fala connosco, nunca mais sai. Quando é um homem a falar, quando é o pastor Pedro da vida a falar, aquilo até pode entrar por um, a 100 e sair a 200 pelo outro ouvido. Mas quando é Deus a falar e o Espírito Santo a tocar e a ministrar no teu coração, aquilo nunca mais vai sair. Amém. Por isso, nós precisamos sempre de orientação, de direção na vida cristã. E a palavra de Deus, a voz de Deus a falar ao meu coração, ao teu coração, é a direção que nós precisamos para a nossa vida. Por isso eu quero te convidar e quero te pedir, fecha os teus olhos. Eu gostaria que o movimento aí atrás cessasse. Fábio, pode ser, por favor? Todo o movimento, você sentasse agora porque a palavra é para todos nós. Amém? Fecha os teus olhos, pede ao Senhor, coloca a tua mão no teu coração e pede para Ele falar contigo nessa manhã. Pai de amor, nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor é connosco, o Senhor está connosco e o Senhor fala ao nosso coração. Pai de amor, derrama sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, para que possamos compreender a tua palavra além da letra. Senhor, que o teu Espírito venha tornar viva a tua palavra para nós, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Precisamos, ó Deus, que a tua palavra seja cada vez mais viva, Pai, em nosso coração e em nossa mente. Amém. Precisamos dessa palavra a queimar dentro do nosso coração, Senhor. Amém. Precisamos dessa palavra a conduzir a nossa vida como um farol brilhando à noite, Pai. Precisamos cada vez mais de entender, Senhor, o agir e o mover do teu Espírito a nosso favor. Precisamos de entender a herança que temos no Senhor, juntamente com todos os santos. Precisamos, Senhor, Pai, cada vez mais de ser conduzidos, ó Deus, pelo teu Espírito. Ensina-nos, ó Pai, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém? Amém. Os irmãos pararam de orar porque o microfone foi embora. Não? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrarmos propriamente aí, eu pedi para tu abrires em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mas antes de lermos propriamente esse versículo, eu gostaria de te falar algo muito rapidamente, mas extremamente importante. Irmãos, a nossa fé está baseada, a base da nossa fé é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. A nossa fé está baseada nesse Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a razão da nossa esperança. E é este Evangelho, irmãos, que é a provisão de Deus, que é a mensagem de salvação para todas as áreas da nossa vida. Amém. Não sei se tu sabes disso, mas é o Evangelho, a mensagem que Jesus veio anunciar. O Evangelho da graça de Deus, que é a base e que é a fonte de suprimento para todas as áreas da nossa vida. E inclusive, irmãos, as mudanças e as transformações que nós precisamos, mudanças e transformações interiores que nós precisamos para a nossa vida, que nós buscamos para a nossa vida, elas vêm através do Evangelho. Amém. E deixa-me dizer algo, irmãos, como eu gostaria que todos os irmãos já estivessem completamente convencidos de que conceitos errados, ideias erradas, elas vão produzir comportamentos errados e atitudes erradas. Há encadeamentos lógicos de ideias dentro da minha cabeça e dentro da tua que não são totalmente coerentes com a palavra de Deus. E por causa de não serem totalmente coerentes em várias áreas, muitas das vezes nós não desfrutamos do melhor dessa terra. E nós precisamos realmente voltar cada vez mais para a base da nossa fé, que é o Evangelho. Aquilo que Deus diz através da sua palavra, que nós devemos pensar, que nós devemos agir, que nós devemos proceder, é isso, porque as palavras dele são vida e são Espírito. Aleluia. Sabe, quando nós não damos crédito, desprezamos as palavras do Evangelho, nós estamos a dizer: a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, o meu querer, as minhas opiniões são melhores do que este Deus. Ah, pastor, eu não digo isso. Dizemos, irmãos, dizemos com escolhas, dizemos com atitudes, dizemos com posicionamentos. Sabe, às vezes falta-nos priorizar mesmo a questão da presença de Deus. Buscar Deus. Falta, irmãos. Às vezes qualquer coisa produz dubiedade de fidelidade dentro do nosso coração. Às vezes qualquer coisinha faz-nos colocar e repara numa coisa.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já que alguém foi tentado alguma vez a desistir da vida cristã, da caminhada cristã? Já alguém? Já alguém foi ou não? Eu também. Por que é que eu estou a dizer isso? Reparem uma coisa. Todas as vezes que acontece alguma situação, qual é a nossa mais fácil resposta de todos? É abandonar a fé e as práticas da palavra. É ou não é? É. Porquê? Deixa eu te dizer uma coisa. A corrente parte sempre pelo elo mais fraco. A corrente parte sempre pelo elo mais fraco. Se todas as vezes que há um problema, uma circunstância, uma dúvida, um momento, ela é a tua fé que é a primeira coisa que tu desistes, então esse é o elo mais fraco. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer é algo sério, é algo pesado, mas o meu objetivo não é acrescentar condenação à tua vida. Esse não é o meu objetivo. Amém. Por isso eu quero te pedir um favor, olha aí para a pessoa do teu lado e dá um sorrisinho para ela, que é para aliviar o ambiente, senão tu vais ficar assim, está tudo muito. Uau, pastor, hoje está a dar na cabeça. Não estou a dar na cabeça de ninguém. Estou a dar na cabeça de ninguém. Mas irmãos, a base da nossa fé é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. E esse Evangelho contém provisão para todas as áreas da tua vida. Fala isso para a pessoa do teu lado. Olha, a base da tua fé é o Evangelho. E o Evangelho, ele contém respostas e soluções para todas as áreas da tua vida. Inclusive, diz para ele, inclusive, a transformação da tua alma. Amém? Então, para cá. E olha aí o que é que a palavra de Deus fala então acerca de transformação da nossa alma, aquilo que já temos vindo a falar várias vezes. E o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5:23, vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Olha aí como é que diz, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que é que Deus está a dizer? Deus está a dizer assim, fala o teu nome, por favor. Fala o teu nome. Deus está a dizer, filho, Pedro, todo o teu corpo, todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, então como é que é isso? Como é que eu entro nesse processo de transformação da alma? Em primeiro lugar, apresente o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Olha aí o que diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela paciência de Deus, pela tolerância de Deus, pelas oportunidades infinitas e insondáveis de Deus, que apresenteis os vossos quê? Corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é que é sacrifício vivo, irmãos? Porque nós movemos, existimos, temos vida bios dentro de nós. Amém? Que é o vosso culto racional. Culto racional é o culto da razão. É o culto que eu digo, eu escolho cultuar a Deus. Eu escolho levantar as mãos para o adorar. Isso é o meu culto racional. É o culto que eu faço com o meu entendimento. Eu escolho orar. Eu escolho ler a Bíblia. Eu escolho perdoar. Com a minha razão, eu estou a escolher Deus. É o meu culto racional. Todas as vezes que eu decido com a minha razão, com a minha mente, aproximar-me, dar passos em direção a Cristo e aos conceitos de Cristo e à vida de Cristo, eu estou a cultuar de forma racional. Mas nós temos aprendido também que não é só cultuar de maneira racional, mas é cultuar no Espírito também. Esse é outro nível de culto e de adoração. Mas olha aqui, todos nós pensamos que dar o nosso coração ao Senhor é o suficiente. E realmente é o mais básico, é o primeiro passo e é a coisa mais importante, é Deus ter o teu coração. Só que a verdade é que nós também precisamos de oferecer o nosso corpo. O nosso corpo é dele. Já vamos ver isso aqui abaixo escrito no teu boletim. Sabe, o nosso culto ele não pode ser apenas interior e místico, aquela coisa que fica... Sabe, mas precisa de haver também um acompanhamento, uma expressão física. A expressão física, ela diz aquilo que está a passar dentro de ti. Quem já teve dor na vida sabe que no momento de dor a tendência é chorar.
No momento de uma dor de barriga, a tendência é ficar ou colocar a mão na barriga. Há expressões físicas que refletem o interior, assim também é no momento de adoração. Por isso o nosso corpo tem que ser coerente com a realidade que está-se a passar interior. Quando há pouco o Marlon falou e disse, olha, fala para o teu irmão, vem na abertura, tem que haver uma expressão física daquilo que está no interior. Quando não há nada no interior e não se reflete no exterior, é porque lá dentro possivelmente também aquilo não é nada. Ou tu já estás habituado a vir à igreja e para trás, já sei que é sempre a mesma coisa, e então, eu fico no meu lugar porque é sempre a mesma coisa. Só que essa mesma coisa reflete uma realidade espiritual, na qual o teu corpo não está a ser coerente com a realidade dentro de ti. Amém ou não amém? Amém. Dá mais um sorrisinho, glória a Deus, porque senão vai ficar complicado aqui. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, cada parte do nosso corpo, olha aí para o teu boletim. Cada parte do nosso corpo, ela precisa ser oferecida a Deus. Nós devemos sempre lembrar que o nosso corpo pertence a Deus. Primeiro, porque foi criado por Ele e para Ele. E em segundo lugar, porque Ele foi comprado e redimido por Jesus Cristo. Sabe aquela música que nós cantávamos há pouco? Pela cruz me chamou. Como é que é? Me chamou. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras. Canta, Rodrigo, vê se está só sorrindo, filho. Pelo amor. Escuta. Essa música reflete, a letra dela reflete uma realidade espiritual, uma realidade de que nós fomos comprados, inclusive o teu corpo. Inclusive o teu corpo. Amém ou não amém? Vocês não estão comigo? Amém. Amém. Aleluia. Olha aí, Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a vida do Pedro, a alma do Pedro, o espírito do Pedro e o corpo do Pedro. Porque para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Inclusive a vida, a alma, o espírito, o corpo do Sebastião, da Edilene e dos outros todos. Amém. Você está me entendendo ou não? Tu foste comprado e criado para ele. Aleluia. Amém. Queres que eu te diga o que é stress? É quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós decidimos ir por outro lado. Isso acumula stress na tua vida. É quando nós sabemos a verdade que devemos fazer e nós optamos por fazer outra coisa. Isso produz stress na nossa vida. Stress vem sempre em questões de dubiedade. Faço isto ou faço aquilo? Como é que é? Por isso que a palavra de Deus é sim, não. Sim, sim, não. As coisas claras, elas ajudam-te, protegem-te, guardam a tua alma, Amém. protegem as tuas emoções. Situações da tua vida que venham e fiquem em campos de o que é que eu faço agora? Em dúvida. Lembra que há umas 2 semanas atrás nós ministramos uma palavra para a igreja, o que fazer em situações de dúvida. Para lá, 10 perguntas que vão te ajudar. Não sei se alguém tem o boletim, se não tens o boletim, podes falar comigo, eu vou-te mandar pelo WhatsApp o boletim, tu vais ter. Deus não te criou para viver em situações de stress, ansiedade ou culpa. Deus tem para ti. Sim, sim, não, clareza, luz. É isso que Deus tem para ti. Paz. Esse evangelho é o evangelho da paz. E Deus tem isso para a minha alma e para a tua alma. E olha aí, o outro versículo que ele diz que nós já fomos criados por Ele e que fomos comprados por Ele, diz aí, 1 Coríntios 6, ou não sabeis. Posso-te pedir um favor, igreja? Posso? Amém. Eu quero te pedir que tu leias esse versículo para o teu irmão do lado, um para o outro. Lê um para o outro. Primeiro tu lês para ele e depois ele lê para ti. Porque isso é para nós. Olha aí para ele e para ela e fala. Mas olha para ele, olha para ela. Um olho no papel, outro olho para ela, para ele. Ou não sabeis que o vosso corpo, o teu corpo, é templo do Espírito Santo que habita em ti. Ele é proveniente de Deus. E que tu não és de ti mesmo. Porque tu foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no teu corpo e no teu espírito, os quais pertencem a quem? Não, pertence a mim, pertence à minha Maria, pertence ao meu Manel. Não, pertencem a Deus. Foram comprados por Deus. Irmãos, o que esse versículo está a dizer é que todo o nosso ser pertence a Deus. Amém. Verdade.
Deus comprou-nos, resgatou-nos por alto preço. Amém. E nós somos dele. Amém. Espírito, alma e corpo. Eu faço o que eu quiser. Não. Tu és todo dele. Amém. Foste todo comprado. Todo. Amém. Amém. E disciplinar, irmãos, tenho a dizer, não é usar ascetismo. Não sei se conhece ou sabes o que é essa palavra, mas asceta ou ascetismo tem a ver com aqueles monges, é a figura mais conhecida, que se isolam numa caverna porque o mundo é todo mau. Eu sou a única pessoa sincera e boazinha que procura o bem. E é tudo ruim à minha volta, então eu vou-me separar de tudo e vou ficar escondido lá. Isso é ascetismo. Sabe, disciplinar o corpo não é ascetismo. Paulo aqui diz que ele esmurrava o seu corpo para reduzi-lo à servidão. Mas o que é isso, reduzir? Esmurrar o corpo é simplesmente não fazer a sua vontade. Ontem nós tivemos um impacto abençoado. Amém. Nós saímos de lá, toda a gente meio assim, Ovelha, Sérgio, eu quero a minha cama. Onde é que está? Tudo cansado. E hoje para acordar, como é que foi? Esmurra o corpo. Não é a minha vontade, eu quero dormir, por favor. Isso é esmurrar o corpo. É não fazer a vontade dele. Assim como às vezes, eu não quero orar, mas eu vou esmurrar o meu corpo e vou fazer aquilo que tem que ser feito. Você está me entendendo ou não? Amém. Paulo fazia isso. Porquê? Porque ele sabia que a realidade espiritual, a realidade do Evangelho da paz era mais verdadeira do que os sentimentos dele ou as vontades dele. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, o nosso corpo, a nossa alma são parte do nosso ser natural, que é chamado de carne no Novo Testamento. Olha aí, estou a seguir por ti. O carnal, então, presta atenção nisso. Isso vai te ajudar na tua vida. O carnal, então, é aquele que vive no nível do natural. Ou seja, o carnal é aquele que vive no nível da alma, da mente, da vontade e das emoções, das sensações. E no nível do corpo. Há aqui umas 3, 4 semanas para trás eu falei para a igreja, já por 2 ou 3 vezes, não tome decisões baseadas na tua mente ou nas tuas emoções. Tome decisões baseadas no Espírito, na Palavra de Deus. Aí é que tu tens de tomar decisões. Porque a nossa alma, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos sentimentos e sensações físicas, eles estão ligados com a carne, com o ser carnal. E onde Deus vai falar, porque Ele é Espírito, Ele vai falar no teu Espírito. Amém. A tua mente vai descodificar, mas Deus vai falar no teu Espírito. Nós estamos a falar de transformação da alma, estamos a falar de transformação da alma. Amém. Amém. A segunda coisa para avançarmos na transformação da nossa alma é não nos conformarmos com este século. Olha aí, e não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Sabe, aqui neste versículo Paulo usa 2 palavras para produzir impacto na nossa vida. A primeira que ele usa é não ser conformados, não é conformar. Essa palavra conformar vem do grego original sushema, que deriva da palavra shema, e essa palavra shema significa não tomes a forma exterior. Não ajas de acordo com a forma exterior. Não ajas de acordo com a aparência do mundo. Não ajas de acordo com o que o mundo pensa. Não sigas as filosofias, conceitos, ideologias, prioridades que o mundo segue. Não ajas de forma, não tomes a forma exterior deles. Há uma forma interior. Há um modelo que é Cristo. Isso eu fui chamado, tu foste chamado para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Como imagem e semelhança? Na tolerância, no perdão, no amor ao próximo, no ministrar cura, no evangelizar, no proclamar, na consciência de ser enviado do amor de Deus para as pessoas que estão aqui à nossa volta. Nós fomos chamados para isso. Só que aí também surge outra palavra que Paulo diz, ele usa a palavra transformar. Transformados pela renovação do vosso entendimento.
E essa palavra transformados, ela vem da palavra metamorfos. Essa palavra metamorfos, ela significa uma mudança de dentro para fora. Essa palavra metamorfos é aquela palavra de onde uma lagarta é transformada numa crisálida, que depois no processo de transformação ela vai dar uma borboleta bonita que todos nós gostamos de ver. Olha aí para o teu irmão do lado e pergunta para ele em que estado é que tu estás? Lagarta, crisálida ou borboleta? Eu te rir um pouquinho, porque senão o ambiente fica muito tenso. Qual é o estado em que tu estás? Lagarta, crisálida dentro do casulo a ser transformada ou em borboleta? Irmãos, quantas borboletas nós temos aqui? Deixa eu ver. Quantas borboletas temos? Aleluia. Já ainda tem que crescer muito, filho, para ser borboleta. Filho. Eu e tu, a careca, tem que ir. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, Deus tem esse processo. Sabe, nós precisamos ser cautelosos. Porquê? Para não nos conformarmos, para não assumirmos a forma, tomarmos a forma exterior deste século. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho isso bom. Acho bom, sabes porque eu gosto disso, a liberdade que eles têm de estar aqui, o gosto que eles têm. E os irmãos depois estão convidados para ver, a igreja adquiriu uma mesa de ping-pong também para os jovens. Glória a Deus. E mais jovens, e para todos os jovens que queiram estar lá, ok? Os de 80, os de 90, 120 anos e os de 18, ok? Irmãos, foi extremamente caro aquilo, ok? Foi 60 euros. Deus é bom. Mas também a igreja comprou uma mesa de matraquilhos. Quê? Matraquilhos, aprenda, você tem que falar isso, está em Portugal. Matraquilhos, ok? Não é pimbolim, é matraquilhos, ok? O que é isso? Matrex não é calão, é gíria. Matrex é gíria, ok? Irmãos, e sabe, eu achei muito engraçado hoje por causa disso da liberdade. Chegamos aqui e já estavam 2 ou 3 jovens lá atrás a brincar. Quanto mais à vontade eles estiverem, mais eles vão sentir em casa, mais vão entender o amor do Pai e mais vão trazer outros para experimentar a mesma coisa. Amém? E ainda falta a mesa de snooker. E são sonhos antigos, irmãos. São sonhos bem antigos que tínhamos desde lá de Cacilhas, de fazer isso. E está a acontecer agora. Amém? Então não despreze sonhos, não despreze pequenos começos, não despreze as coisas. Mas vamos voltar para cá então. Estamos a falar aí de Romanos 12:2. Não se conformem, não tomem a forma exterior, mas sejam transformados, sejam metamorfizados de lagartas sem beleza, de crisálidas em transformação, para borboletas, homens e mulheres, lavados, redimidos, que refletem o amor e a vida de Deus em todo o seu espírito, alma e corpo. A palavra aí para século então é essa palavra Ion que está aí, e essa palavra Ion poderia ser também traduzida como moderno. Agora, seguir aquilo que é moderno, que é fashion, pode estar muitas das vezes em flagrante oposição àquilo que é a vontade de Deus. Mas também nós não precisamos assumir a forma literal mundana. Nós precisamos de ser equilibrados nesse ponto. Nem de mais, nem de menos. Amém? Amém. Aleluia. Olha aí o que Tiago diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Pastor, o que é concupiscência? Concupiscência é um desejo extremamente forte de ter alguma coisa que é legal do ponto de vista de Deus, mas de uma forma ilegal, chegar a ela. É para entender o que eu estou a dizer, ou não? Concupiscência é aquele desejo forte. Não, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não importa o que é que te estão a dizer, mas porque eu quero, eu tenho que fazer a minha vontade. Os meus olhos desejam, os meus sentidos desejam, o meu corpo grita por aquilo. Eu quero aquilo, não importa se está certo ou está errado. Não importa o que é que Deus pensa, importa o que eu quero.
É isso que é concupiscência. E em terceiro lugar, então, vamos falar aí do que é mesmo essa transformação da alma. Sabe, nós já mencionamos, já falámos que começa com esse metamorfos e que significa no original uma mudança de uma substância que é mudada na sua natureza, no interior. Agora, está aí uma ilustração que eu já dei algumas vezes. Marlon, vem cá, meu irmão. Tu hoje não dançaste o treino, eu pedi para dançar, tu não dançaste, então agora vais ser cobaia. Aleluia. Vem cá. Imagina que o Marlon está muito pálido. Tira aí os óculos, filho, por favor. Irmãos, eu vou-te falar o que está escrito no teu boletim de outra forma, ok? Imagina que o Marlon está muito pálido. Alguma coisa está-se a passar com ele. Dor de barriga, alguma coisa que ele ficou pálido. Nós temos duas hipóteses. Ou o problema está no interior, alguma coisa que ele comeu aqui e ele precisa de, sei lá, algum remédio, ou ir à casa de banho, ou alguma coisa. Ou nós podemos então pegar nele e para lhe dar um aspecto assim mais alegre, mais jovial, passar um pãozinho de arroz, um blush. Alguém tem pão de arroz aí, não? Batom. Ok. Eu estou apenas a brincar, mas presta atenção nisso, ok? Passar um batom, passar assim, dar alguma coisinha assim nas bochechas para ficar mais gordinho, alguma coisa. E aí ele vai ficar com um aspecto mais aceitável, mais normal, certo? Ou não? Vai ficar com uma melhor aparência. Agora deixa-me dizer uma coisa. Isso produziu alguma mudança, alguma transformação? Deixa-me fazer a pergunta de outra forma. Isso produziu alguma mudança nele? Não. Produziu. Ele agora tem batom, tem rímel, tem casco. Produziu. No exterior, sim. Mas produziu transformação. Não. Estás-me a entender? Uma coisa é mudança. Mudança é eu pegar nisto que está aqui e colocá-lo aqui. Transformação tem a ver com mudança de dentro para fora. Estás-me a entender? E a proposta de Deus para ti e para mim é sermos transformados na imagem e na semelhança de Cristo Jesus. Amém. Transformação da alma é essa transformação, é essa metamorfose de estágio de lagarta passando por crisálida, tornando-se borboleta, a imagem e semelhança de Jesus. Amém? É isso que estamos a falar aí. Obrigado, Marlon. Sabe, nesse processo de mudança metabólica há um novo elemento que é adicionado no nosso organismo. E o que é que acontece com o velho elemento? O velho elemento ele acaba por ser eliminado e cria-se agora algo novo que vai substituir o velho elemento que é levado embora. Então o metabolismo agora ele vai incluir 3 itens na nossa forma, no nosso interior. Há o suprimento de um novo elemento, há a substituição de um velho elemento pelo novo elemento e há a eliminação ou a remoção do velho elemento. Agora, qual é esse novo elemento que produz essa mudança interior? Olha aí o que é que diz no teu boletim. Esse novo elemento é Cristo, é o Espírito Santo. Esse é o elemento que precisa ser adicionado a nós. Desde o momento, irmãos, em que nós fomos regenerados no nosso espírito, que o Senhor Jesus deseja e está a trabalhar para que a vida de Deus entre dentro de nós, se expanda do nosso espírito para a nossa alma, e assim a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, elas podem ser transformadas. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Amém. Irmãos, Deus está a fazer isso na tua vida. Todos aqueles que disseram Jesus entra no meu coração, Deus está a produzir esse nível de transformação dentro de ti. Mas eu não sabia, porque o alvo dele é que tu deixes de ser lagarta para ser borboleta, parecido com ele. Esse é o desejo dele. É isso que ele quer. O teu espírito está pronto, mas a alma agora está no processo de transformação. Aleluia. E sabe, no momento da nossa conversão, o nosso espírito, ele é regenerado, ele é mudado. Só que a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, elas não são transformadas ainda. E elas precisam de ser transformadas. Elas precisam de ser mudadas. Nós estamos nesse processo. Nós recebemos Cristo como vida no nosso espírito. Só que agora precisamos de tê-lo também na nossa alma. Até
até que cada parte da nossa alma seja transformada à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Agora, como é que ocorre essa transformação? Presta atenção aí. Ela ocorre, em primeiro lugar, pela renovação da nossa mente. Aí em Romanos 12, nós já vimos isso, 12:2. Ele não nos diz ali como renovar a nossa mente, só que tem um versículo lá em Tiago 1:21, que fala acerca que a palavra de Deus salva a nossa alma. E olha aí o que diz Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos é colocando para fora todo o lixo. Despojar-se é colocar para fora toda a impureza. É colocar para fora a mentira. É colocar para fora o engano. Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E essa palavra salvar ali, o sentido dela é sozo. E esse sozo no grego, ele fala de salvar, fala de restaurar, fala de curar e fala de renovar. Então ser salvo aqui é o mesmo que ser transformado. Sabe, nós podemos então concluir que a forma como Deus nos transforma é pela sua palavra. Como é que renovamos a mente então? Usando a palavra. Simplesmente quando nós recebemos a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão aqui e estão a receber da palavra. Estou a falar da palavra. É o pastor Pedro quem vos fala. A voz é minha, mas a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Vê se entendes isso. E é essa palavra que é o Evangelho que vai transformar a tua vida. Amém. Quando o nosso coração está aberto para ela. Amém. Sabe? A primeira maneira então de nós renovarmos a nossa alma, a nossa mente, é tomarmos a palavra de Deus e ouvindo-a. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos a renovar a nossa mente. Só que além de ouvir, nós precisamos também ter outras práticas relacionadas à palavra de Deus. Josué 1:8 fala disso. Deus disse para Josué: Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Naquele tempo o livro da lei era apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Hoje, quando leres este versículo, ele está a dizer: não cesses de falar da palavra de Deus, não cesses de falar da nova aliança, não cesses de falar das palavras de Cristo Jesus. Amém. Antes medita nas palavras de Cristo dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então tu farás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Amém. Agora, essas práticas quais são? Falar a palavra, meditar a palavra, praticar a palavra. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para nos transformar, quando ela se torna revelação dentro de nós. O apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? O apóstolo Pedro chega e fala e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E se tu fores ler essa referência, está aí em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18, lá está a dizer que Pedro, por causa daquela revelação, ele foi transformado de dentro para fora. O seu nome foi mudado. Em vez de ser Simão, Simão significa cana, instável, inconstante, caniço, volúvel, ele foi transformado em Pedro, que significa rocha, alguém estável, firme, que suporta peso, que é estrutura, que tem base. Mudança de nome na Bíblia fala de mudança, fala de nova identidade, de nova natureza. Pedro recebeu isso. Como é que ocorre a transformação? Em primeiro lugar, pela renovação da nossa mente. Em segundo lugar, por contemplarmos o Senhor. Olha aí, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, essa palavra transformado, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aparece 3 vezes na Bíblia. Uma é nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele é transfigurado, e aí essa palavra é usada. E as outras duas é Romanos 12:2 e 2 Coríntios 3:18. E 2 Coríntios 3:18 aqui, ele vem falar
que nós precisamos de ser espelhos a contemplar e a refletir a glória do Senhor. Porque um espelho, ele reflete tudo aquilo que contempla. Quando de manhã, olha aqui, quando de manhã tu vais ao espelho para te arranjares, quem é que tu vês no espelho? O marido. Pai, tu olha, veja um pouco. Quem é que tu vês no espelho de manhã quando vais lá? Se a tua esposa for contigo, tu vais vê-la também. Mas de certeza que tu vais ver a ti. Pastor, isso é tão lógico, não é? Porque, escuta, porque nós precisamos entender essa questão da imagem. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós vamos refletir Cristo. Irmãos, casais que são casados há 30 e mais anos, eles começam cada vez mais a ser parecidos, a tornarem-se parecidos um com o outro. Começa cada vez mais a haver comunhão de sentimentos e de ligações. Eles começam-se a tornar parecidos. Às vezes, isso não é literal que agora fisicamente, alguns até chegam a ficar parecidos fisicamente. Mas começa a haver cada vez mais essa ligação. Porquê? Por causa dessa questão da convivência, do contemplar, do refletir. E nós precisamos, Paulo diz aqui, todos nós com o rosto desvendado, nós somos um espelho a refletir a glória do Senhor. E quanto mais o refletimos, mais nós somos transformados na sua própria imagem, que é refletida em nós. Aleluia! Nós agora, escuta, o espelho precisa ter o véu removido da frente dele. Agora, que véu é esse? Hebreus capítulo 10 fala de um véu aí. No tabernáculo antigo havia um véu que era a parte interna que separava o santo lugar do santo dos santos. Mas aqui, em 2 Coríntios 3, esse véu era o véu que estava posto sobre o rosto de Moisés. E esse é o sentido literal. Só que o que é que significa hoje o véu? O véu hoje é a lei. É quando nós tentamos viver pela lei. Sabe, se a lei estiver a encobrir o nosso coração, nós não vamos conseguir refletir a glória do Senhor. E não vamos conseguir ser transformados por Ele de glória em glória. A lei é o oposto da graça. A lei é quando eu tento relacionar-me com Deus com base na minha obediência, naquilo que eu sou capaz de fazer, naquilo que eu sou capaz de cumprir. Lei é quando eu tento relacionar-me com Deus naquilo que eu acho que eu mereço, porque eu comportei-me bem, porque eu tive no culto ou na cela, porque eu dei uma oferta a um dízimo, então eu mereço que Deus me abençoe. Isso é viver pela lei. Só que a graça é nós relacionarmos dizendo: Senhor, eu sei que por mais que eu ore, eu nunca vou merecer que Tu me dês alguma coisa. Senhor, eu sei que por mais que eu não falte a nenhum culto ou nenhuma célula, não é isso que vai fazer com que Tu me ames mais ou ames menos. Amém. Senhor, eu sei que por mais de milhares e milhões que eu dê, não é isso que vai fazer com que Tu me ames mais ou menos. Tu já me amaste antes de eu nascer, porque Tu entregaste Jesus Cristo de Nazaré para morrer no lugar. Ele é a Tua imagem, a Tua expressão. Ele é a medida do Teu amor por mim. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já recebemos algum tipo de presente. Uns que gostamos mais, outros que gostamos menos. Uns mais valiosos, outros menos valiosos. Mas escuta, quando tu recebeste um presente valioso, qual foi a atitude que tu tiveste para com aquele presente? Guardaste-o, cuidaste-o e procuraste zelar dele da melhor forma possível, sim ou não? Sim. Obrigado por vocês dois aqui na frente, glória a Deus. Só vocês falam aqui comigo. Irmãos, escuta, o que é que eu te quero dizer com isso? A qualidade de um presente tem a ver com o valor dele. Quem já comprou roupa no chinês não precisa levantar a mão. E quem já comprou roupa na... sei lá... Chinesa. Guess, Louis Vuitton, Dior, Gucci, outras, Boss. Prada. Ok, Zara. Zara mais pronto. Ok? Mas, escuta, não é a mesma coisa, mas não? Não. Qual é a diferença? Está no preço. Está na qualidade daquilo que se comprou.
Deus, quando decidiu dar o melhor por mim e por ti, para demonstrar o quanto nos ama, Ele deu exatamente o melhor, com mais qualidade do top que Ele tinha. É isso que demonstra o compromisso dele. Ouve isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. É isso que demonstra o nível e a intensidade e a medida de compromisso que Ele tem contigo. Amém. Ele não está tão preocupado com a questão. Ele espera que tu tenhas o mesmo nível. Ele deseja que tu tenhas o mesmo nível com Ele. Só que se tu falhares, Ele já está à espera. Porque Ele sabe, Ele conhece quem nós somos. Agora, Ele continua fiel, porque Ele é. Ele não se pode negar a Ele próprio. Mas Ele deu do melhor, a qualidade do que Ele tinha, para te dizer o quanto tu és especial e importante. Amém. Aleluia. Quanto tu és único e raro. Aleluia. Sabe, nós temos uma irmã aqui no prédio da igreja que tem um blog já há muito tempo. E o nome desse blog chama-se Especial e Única. E essas duas qualidades são a forma como Deus te vê. E por causa de tu seres especial e único, Ele investiu o melhor que Ele tinha para te amar e para te dizer: nada te vai separar do meu amor por ti. E é por causa disso que Ele deseja que todo o teu ser espiritual e corpo reflita quem Ele é. A nossa cabeça precisa aceitar isso, porque essas são os motivos e as razões de Deus para mim e para ti. E desculpa se eu te estou a passar isso com uma cara assim, parece muito brava, mas é só porque isso é tão precioso, meus amigos. Isso é ouro, prata e pedras preciosas. Não jogue isso na maneira do fé e da glória. Isso é algo importante. Agora, irmãos, como é que o nosso coração reflete e muda isso? Meninos aí em cima, por favor. Os professores. Daí pula comigo aí para essa parte do pontinho. Então, ajuda-me aí. Abençoa os meninos lá, tá? Contemplar o Senhor, olha aí. Contemplar o Senhor é investir tempo com todos os tipos de oração que nós temos. A petição, a súplica, a louvor, a adoração, a consagração, a entrega, a intercessão, a meditação e ações de graças. Quando nós fazemos isto, é a mesma coisa que nós estamos a direcionar o espelho de Deus para a nossa alma e a nossa alma para o espelho de Deus. Lá no Salmo 115 diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Olha aí o que diz. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Isso está a falar daqueles que faziam ídolos para o povo adorar. Construir imagens. E o Senhor Deus diz, olha, que sejam semelhantes àqueles que os fazem. Que se tornem também em pedra, em pau. Aqueles que fazem ídolos e que estimulam os outros a seguir a idolatria. Mas o versículo aqui nós estamos a usá-lo para dizer que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a Cristo, então a imagem de Cristo ela começa a ser impressa em nós. Aleluia. E está aí uma ilustração de cada máquina fotográfica. E nós temos aqui algumas pessoas na nossa igreja que gostam de fotografia. Eles vão entender claramente esta ilustração. Sabe, Paulo diz que como um espelho nós precisamos de refletir o Senhor. E na época de Paulo não existiam máquinas fotográficas, mas existiam espelhos que eram feitos de bronze polido. E qual é essa comparação com a fotografia? É que no processo de nós tirarmos uma foto, acompanha aí, há 4 elementos que são necessários: a luz, a lente, o diafragma e o filme. E diafragma não é isso que nós temos aqui dentro de nós, mas é algo parecido. Ok? Então nós precisamos de luz, precisamos de uma lente, precisamos de um diafragma e precisamos de um filme. Antigamente eram os rolos de fotografia, que hoje foram substituídos pelos cartões de memória e outras coisas. Ok? Mas o princípio é o mesmo, quer seja filme, quer seja cartão de memória. A luz é o meio pelo qual aquele cenário é colocado dentro da câmara. E isso
e espiritualmente fala de que a luz é o desvendar do Espírito Santo, quando Ele derrama revelação dentro de nós, do nosso coração. A lente depois que nós temos a luz, nós precisamos dessa lente. E a lente aponta para a nossa mente, para o nosso raciocínio, para a nossa lógica. Se a nossa mente não compreender, então nada pode entrar dentro de nós. Por isso a nossa mente precisa ser colada à palavra do Senhor. Só que ainda precisamos do diafragma, que se abra e que ele abra e fecha-se, fazendo um cliquezinho. É quando tiramos a fotografia e nós ouvimos o clique, é o abrir e o fechar do diafragma. Os fotógrafos cá de casa, se eu falar alguma coisa errada, por favor, ajudem-me, está bem? Ok? Susana, se eu falar alguma coisa errada, por favor, digam. Só que esse diafragma, o que é que ele aponta para nós? Ele aponta para o nosso coração. Que se o nosso coração não se abrir para a palavra de Deus, presta atenção. Tu hoje estás a ouvir uma palavra de Deus. Amém. E por mais que às vezes te possa parecer que a palavra é igual a uma espada, a palavra é igual a uma espada. Há crentes espirituais que dizem, hoje a palavra foi igual a uma espada. E aí o pastor chega e pergunta, então, ela foi longa e chata ou foi o quê? Ok. O diafragma aponta para o nosso coração, que precisa abrir para que a luz de Deus entre. E ainda que a lente da nossa mente possa compreender, a fim de que ela entenda. E por fim nós temos então um filme. Disse que eram 4 elementos, certo? Luz, lente, diafragma e filme. O filme é a nossa alma. Porque vai ser na nossa alma que a imagem de Deus vai ficar impressa. O nosso espírito, irmãos, ele foi criado para conter a Deus. Mas é a nossa alma que vai refleti-lo, que vai refletir a imagem de Deus. São as tuas emoções, é a tua mente, é a tua vontade que vai refletir a imagem do Senhor Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Irmãos, quando tu substituis a tua falta de doçura pela doçura de Cristo, tu estás a refletir a imagem. Quando tu substituis a tua teimosia pela tua capacidade, pela tua mansidão, capacidade de ser liderável, de ser conduzido, estás a reproduzir a imagem de Cristo dentro de ti. Pastor, mas como é que eu faço isso? Tu fazes isso em primeiro lugar dando um passo em direção a Ele e dizer, Senhor, eu preciso disso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Sabe, dia e noite nós precisamos abrir os olhos, abrir-nos para o Senhor Jesus. E Cristo então, Ele vai começar a imprimir dentro de nós o céu no nosso coração. O mundo espiritual. E quanto mais isso acontece, quanto mais vezes isso é feito de forma repetida, cada dia mais, de forma clara e nítida, a imagem dele vai ser impressa para dentro de nós. Amém. Amém. Irmãos, eu quero te pedir então, depois de falarmos tudo isso, eu quero te pedir que tu ores e que tu digas, Senhor Jesus, eu quero essa imagem cada vez mais impressa em mim. Sabes, o Senhor já habita no teu coração. Só que a nossa alma precisa refletir essa imagem. Eu quero te convidar a fazer 2 tipos de oração hoje. Temos 2 momentos. O primeiro momento de tu te consagrares para Ele e apresentares a Ele o teu corpo e a tua alma. O teu espírito, a obra já foi feita. Mas tu dizes, Senhor Jesus, eis-me aqui. Nós vimos hoje que o nosso corpo também precisa acompanhar um momento de consagração e de oração. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero te convidar, então, em primeiro lugar, a fazer esse tipo de oração.